A gente sabe muito bem que o primeiro grupo de caça da Força Aérea Brasileira, também conhecido como Centapu, combateu no Teatro de Operações da Itália entre 1944 e 1945, e apesar de que muitos pilotos brasileiros foram extremamente elogiados por seu desempenho em combate, nenhuma vitória aérea foi registrada para o grupo de caça brasileiro. Ou seja, nenhum piloto brasileiro derrubou nenhuma aeronave inimiga durante a Segunda Guerra Mundial. Mas qual teria sido a razão para isso? Senta aí que lá vem história. Antes da gente começar, deixa eu falar para você sobre a Ação Solidária da Sala de Guerra 2022. Como vocês sabem, eu sou professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais e eu e os meus alunos estamos engajados numa campanha de arrecadação de material didático para crianças carentes. Todo esse material didático vai ser doado no final deste mês de outubro, que é o mês das crianças, para essas crianças que vão usar esses materiais no ano que vem. Eu criei uma campanha lá no Apoia-se e peço a sua ajuda com qualquer quantia que seja para colaborar com a nossa ação. Todos os doadores vão receber um diploma de agradecimento da Sala de Guerra e todo mundo que doou também vai ter seu nome exibido num dos vídeos do canal. O link tá bem aqui na descrição. Obrigado pela colaboração e vamos lá. O grupo de caça brasileiro começou seu treinamento no final de 1943 e rapidinho já no começo de 1944 foram enviados para treinamento no Panamá. Muita gente pode não saber disso, mas lá no Panamá os pilotos brasileiros foram capacitados em todas as especialidades da aviação de caça norte-americana, o que inclui as missões de interceptação e superioridade aérea, além da escolta de bombardeiros e o ataque ao solo. Foi nesse mesmo período aí que os pilotos brasileiros tiveram a oportunidade de escolher qual seria o seu vetor de caça, e entre o P-38 Lightning, o P-47 Thunderbolt e o P-51 Mustang, eles acabaram escolhendo, como vocês já sabem, o Republic P-47 Thunderbolt. Que, aliás, se você tem curiosidade para saber tudo sobre esse avião, é só ver o nosso vídeo aqui, ó. Mas por que será que os pilotos brasileiros escolheram o P-47 ao invés do P-51, que era uma aeronave de superioridade aérea por excelência? A gente pode encontrar essa resposta fazendo uma análise do campo de batalha em que os brasileiros iam combater. O Teatro de Operações da Itália era naquela época, em meados de 1944, um teatro de baixa intensidade aérea, o que significa que a atuação da aviação inimiga era bastante diminuta. Com essa atividade não sendo tão privilegiada, a atividade de ataque ao solo ou interdição do campo de batalha geraria muito mais oportunidades. Havia a possibilidade de que, caso escolhessem o P-51, os brasileiros pudessem executar missões de escolta de bombardeiros, o que os levariam até o sul do Terceiro Reich, uma área em que o grosso da Luftwaffe realmente atuava. Mas para o Pentágono de 1944, que ainda atuava sob um conjunto de legislação segregacionista, colocar um grupo de pilotos brasileiros que nunca haviam sido provados em combate, com a responsabilidade vital de guardar as vidas dos tripulantes dos bombardeiros, talvez fosse uma aposta arriscada demais. Então, dessa maneira, o P-47 acabou se tornando a escolha ideal para os brasileiros, visto que dos três modelos era o que apresentava o maior poder de fogo e a maior taxa de sobrevivência em missões de ataque ao solo. Enquanto os brasileiros ainda estavam em Nova York fazendo seu treinamento final no P-47, algumas coisas bastante importantes aconteceram no cenário aéreo da Itália. Naquele mês de agosto de 1944, o último grupo do Jagdgeschwader 77, ou Ala de Caça 77, na época comandada pelo tenente-coronel Johannes Steinhoff, começou a se retirar da Itália, abandonando a base aérea de Gedi no final daquele mês. Ou seja, no começo de setembro de 1944, toda a responsabilidade sobre missões de interceptação no Teatro de Operações da Itália estava completamente com a Aeronáutica Nazionale Repubblicana, a ANR, que foi a sucessora fascista da Regia Aeronautica. Com a assinatura do armistício italiano em 8 de setembro de 1943, a Regia Aeronáutica deixou de existir e alguns meses depois, com a fundação da República Social Italiana no norte do país, chefiada mais uma vez por Benito Mussolini, foi criada então essa nova força aérea para defender o conjunto industrial italiano do Vale do Pó, bem como os acessos ao sul do Terceiro Reich. A ANR
utilizou primordialmente os mesmos modelos de caças que a Rede Aeronáutica operava, ou seja, o Mach 205 Veltro e o Fiat G55 Centauro. Mas com o bombardeio das fábricas da Mach e da Fiat em abril de 1944, a produção dessas aeronaves cessou completamente e os alemães tiveram que reequipar a ANR com seus Messerschmitt Bf-109. A ANR tinha 2 grupos de caça, o primeiro grupo com 3 esquadrilhas de 12 aeronaves operando dos aeroportos de Lonate Pozzolo e Varese, como você pode ver aqui no noroeste da Itália. Já o segundo grupo operava das bases de Aviano e Osopo no nordeste da Itália, também com 3 esquadrilhas de 12 aeronaves cada. No papel, essa força de interceptadores parecia impressionante, mas ela sofria de um mal irremediável que era a baixíssima quantidade de combustível disponível. O norte da Itália já não tinha qualquer produção de combustível própria e dependia inteiramente de concessões feitas pelos alemães. Os pilotos italianos tinham ordens expressas de decolar apenas para interceptar missões de bombardeiros. Então, mesmo durante as muitas ocasiões em que os pilotos brasileiros operaram dentro da área de atuação da ANR, em nenhuma ocasião esses interceptadores italianos decolaram para dar combate aos Thunderbolts brasileiros. É válido dizer que, além dos grupos de caça da ANR, a Luftwaffe manteve uma minúscula presença no campo de batalha da Itália até o final da guerra, na forma do Nachschlagsgruppe 9, ou Grupo de Ataque Noturno número 9. Essa pequena unidade era equipada com Stukas e, veja você, com biplanos italianos Fiat CR-42 Falcon. Devido à inadequação completa desses 2 tipos de aeronave, essa unidade somente realizou missões noturnas de ataque à linha de frente aliada por cima dos Apeninos. E também sofria com as mesmas restrições de combustível que as unidades de caça da ANR. Excetuando esses 2 casos aí, apenas pequenas seções de unidades de reconhecimento aéreo alemãs ainda operavam na Itália e faziam voos esporádicos na medida do possível. Mas isso então significa que os pilotos brasileiros nunca encontraram aeronaves inimigas no campo de batalha? A verdade não é bem por aí. O então tenente Rui Moreira Lima, que viria a completar 94 missões de combate na Itália, registrou todas as suas missões que foram publicadas recentemente no formato do livro O Diário de Guerra, da editora Adler. E já em sua 8ª missão, realizada no dia 25 de novembro de 1944, Rui Moreira Lima registra que uma aeronave não identificada foi avistada voando ao sul de Pisa, que muito provavelmente era um solitário avião de reconhecimento alemão. Mas a coisa fica interessante mesmo no final de janeiro de 1945, quando o grupo de caça brasileiro executou diversas missões contra o aeródromo de Gedi, que havia sido a última base do JG-77 alguns meses antes e que naquele momento ainda era utilizada para operações de pequenas seções da Luftwaffe. No dia 29 de janeiro de 1945, Rui Moreira Lima executou sua 38ª missão de combate, escoltando um grupo de bombardeiros B-25 até uma missão de ataque a parques ferroviários no Passo do Brenner, que ficava na fronteira entre a Itália e o Terceiro Reich. Na volta, os aviões brasileiros atacaram o aeródromo de Gedi com o seguinte resultado. Somente a Esquadrilha Azul executou o ataque rasante. Uma grande sensação, pois o elemento composto pelo capitão Fortunato Câmara e o tenente Frederico Gustavo dos Santos destruiu um Junkers Ju-88 no campo de Gedi, tendo ainda o Fortunato destruído um caminhão e o Santos 2. No ataque ao campo, o Santos trouxe a marca das antiaéreas de 20 mm de Gedi. Então, como você pode ver aí, os pilotos brasileiros destruíram um bombardeiro bimotor Junkers Ju-88 no aeródromo de Gedi no final de janeiro de 1945. Só que apenas 48 horas depois, mais alvos interessantes apareceram no mesmo local. Em 31 de janeiro, em sua 39ª missão, Rui Moreira Lima foi atacar alguns depósitos de munição ao norte de Brescia, mais uma vez passando por Gedi na volta. Para culminar o rendimento da missão, quando regressamos, avistamos em Gedi um Mach 202 e um Messerschmitt 210. O primeiro foi destruído pela verde e o segundo pela vermelha.
A recepção de .50 e 20 mm foi de respeito. Então, de acordo com Rui Moreira Lima, o Sentapua teria destruído mais 2 aeronaves inimigas no último dia de janeiro de 1945, da mesma forma em solo no aeródromo de Gedi. Rui identificou as aeronaves como um Mach 202 e um Messerschmitt 210, mas esses 2 tipos de aeronaves eram extremamente raros nessa época, sendo mais provável se tratar de um derradeiro Mach C-205 e um Messerschmitt 410 na versão de reconhecimento. A partir de fevereiro até o final da guerra, as dificuldades logísticas fizeram com que ambas as forças aéreas do eixo na Itália realizassem apenas números diminutos de ações operacionais, oferecendo pouquíssima oportunidade para que os Thunderbolts brasileiros os engajassem. Mas vale também acrescentar que a partir de março de 1945 passou a atuar na Itália o Sonderkommando Sommer, composto por 3 reconhecedores a jato Arado AR-234, sob comando do tenente Erich Sommer. Esses 3 reconhecedores a jato operaram basicamente impunes durante todo o restante da guerra por todo o norte da Itália, e acabaram sendo a razão pela qual os Estados Unidos decidiram enviar sua primeira esquadrilha operacional de jatos, equipados com os Lockheed P-80, justamente para o teatro de operações da Itália, chegando lá apenas nos últimos dias da guerra e não vendo qualquer ação operacional. Para a gente concluir, apenas alguns dias depois do fim da guerra, o aspirante Roberto Tormin Costa confirmou a capacidade dos pilotos brasileiros em abater aeronaves inimigas no ar, quando foi desafiado por pilotos norte-americanos de P-51 Mustang para um combate simulado acima de Pisa. Mesmo com a reconhecida excelência do Mustang em realizar manobras muito apertadas, Tormin, em seu gigantesco Thunderbolt, conseguiu manter-se na cola dos P-51 americanos e por diversas vezes conseguiu travá-los bem no meio de sua mira, conseguindo assim o abate simulado e os cumprimentos dos pilotos americanos após o pouso. E aí, gostou do vídeo? Já sabia desses fatos todos? Diz o que você achou aqui na seção de comentários. Se você gostou desse vídeo, então compartilha ele com seus amigos, dá um joinha pra gente e também se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.